Bom dia, povo de Deus! Seja bem-vindo a mais uma jornada de lições. Estamos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e você é meu convidado, minha convidada, para fazer parte dessa turma que ama a palavra do Senhor. Então, antes de nós começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta mensagem, porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá abençoar as pessoas. Se essa mensagem te abençoa, faz sentido para você, compartilhe, amém? E deixa o seu like também. Então vamos à nossa meditação de hoje. E hoje eu quero meditar com vocês sobre um assunto que muitos de nós passamos, mas muitas vezes não queremos comentar, que é sofrimento e morte, né? Por quê? Porque é um assunto bastante delicado. E nesses últimos dias, quantos de nós não estamos passando por sofrimentos, por dores, por lágrimas, por luto, não é verdade? Então eu gostaria de estar falando sobre isso lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 21 ao 27. Jesus ele vai ali falar aos seus discípulos de uma forma muito abertamente sobre o seu sofrimento e sobre a sua morte. Então, a pergunta é nesse dia, antes de eu ler o texto, quem aqui está passando por luta, quem aqui está passando por prova, quem aqui está passando por dor, por sofrimento? Levanta a mão aí, né? Vem fazer parte comigo, seja bem-vindo ao clube. Por quê? Porque a Bíblia mesmo nos fala que nós passaríamos por lutas, porque nós passaríamos por aflições. Mas como nós lidamos com essas aflições, né? Como você, como nós administramos toda essa situação. Nós vamos aprender hoje com Jesus, como Jesus fez, da forma que ele se comportou, que nós também temos que nos comportar. Então, vamos lá. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 22. Então, para a gente começar a entender, Jesus está falando aqui sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento. Falando ali para os seus discípulos, né? Falando que ele tinha que padecer muito, que ele tinha que sofrer, que ele seria morto e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eu trouxe para vocês aqui a tradução da linguagem de hoje, porque eu acho ela muito mais assim clara, né? Para que a gente tenha uma compreensão melhor, né? Então vamos lá. Então eu vou ler a partir do versículo 22. Então Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo dizendo que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Ou seja, Jesus começou ali a contar tudo que ele iria passar, né? E Pedro já preocupadíssimo, não, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. Essa dor, esse sofrimento, o Senhor morrer, não, de forma alguma, né? E aí no verso 23 Jesus fala assim, ó, Jesus virou-se e disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano, pensa e não como Deus pensa. Olha só o que Jesus disse para Pedro, né? Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Eu achei interessante essa tradução, porque o nosso pensamento, quando vem as lutas, as aflições, as dores, é pensar o quê? Meu Deus, Deus não deve estar nisso, isso é coisa do diabo, isso daí não é coisa de Deus, onde já se viu tanta luta, tanta tribulação, tanto sofrimento, tanta lágrima, né? Tanta dor. Mas Jesus aqui, ele está falando para Pedro, olha, você não está pensando como Deus, você está pensando como um ser humano, ou seja, que não tem que passar por luta, que não tem que passar por dor, por perda, por sofrimento, não é verdade? E Jesus continua. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Em outras traduções, a vida eterna, né? Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira? Ou seja, perder a sua alma? Então aqui Jesus já deixa bem claro, né? Falando ali para os seus discípulos, olha, se você quer ser meu seguidor, você precisa, em outras versões, negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. E aqui tá falando assim, ó, você precisa deixar e esquecer os seus próprios interesses. Então, muitas vezes nós entendemos que o sofrimento, que a dor, né, não é coisa de Deus, que Deus não está naquilo, mas não é o que a Bíblia nos diz. Então, primeira coisa que nós percebemos aqui, existe o tempo de festa, de alegria, de júbilo, de celebração, de abraços, não é o que fala a Bíblia? Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Só que também há um tempo para a luta, para a dor, para o sofrimento, para a lágrima, para a enfermidade. Então, nós precisamos entender que há um tempo também para tudo isso, né? Mas como nós vamos administrar quando tudo isso chegar, quando o dia mal chegar, né? Como diz a Bíblia. Então, nós precisamos entender que Jesus nos deixou o exemplo. Jesus passou pelos dois. Jesus passou pelo momento de alegria, de
júbilo, por aquele momento em que todos falavam hosana, olha o rei, olha, bendito seja o que vem em nome do Senhor, e Jesus era aclamado, e Jesus era chamado para participar disso, daquilo, e todos queriam que Jesus fosse na sua casa. Teve esse momento, só que Jesus entendeu que do mesmo jeito que a alegria, que é o júbilo, que as curas, que os milagres tinham um propósito, a dor e o sofrimento também tinham um propósito, pois nós precisamos entender que no sofrimento nós somos aperfeiçoados para sermos aprovados. Então, Jesus já nos deixou o exemplo, por quê? Porque nós também passaríamos por isso. E é interessante que Jesus mesmo fala, né, que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Outra coisa, nós precisamos ter renúncia, nós precisamos negar a nós mesmos. Então Jesus deixou alerta já, né? Mas e minha vida então abundante, eu não vou desfrutar? Claro que vai, com certeza. Mas precisamos entender que existe o tempo para a vida abundante, para a alegria, mas nós precisamos estar preparados para o dia mau. E esse dia mau, como nós vamos nos comportar, não é verdade? Então aqui nós precisamos entender que o dia da aflição vai vir, o dia mau vai vir. Nós precisamos aprender a renunciar a nós mesmos, a negar as nossas vontades, a negar os nossos próprios interesses, porque aquele que fala que ser cristão é facinho, meu Deus do céu, onde é que ele tá? Que mundo ele vive? Ser cristão verdadeiro, de verdade, é para os fortes, porque Jesus fala assim, você esquecer seus interesses. E qual que é o nosso interesse? Qual que é o interesse da nossa carne? Errar, pecar, mentir, né? Agir de qualquer jeito, pensar de qualquer forma, fazer de qualquer maneira. Essa é a nossa vontade por natureza, não é verdade? Mas não, é negar os nossos interesses, os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que eu quero fazer ou deixar de fazer. Isso é renunciar. Então Jesus, ele já nos deixou o alerta. E detalhe, quando Jesus fala para Pedro, fala assim, olha, você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. Jesus entendeu que até no sofrimento Deus tinha um propósito. Então, nós também precisamos entender que Deus, ele tem um propósito também com o sofrimento. Mas que difícil. Sim, não vou falar que é fácil não, mas nós precisamos permanecer firmes e falar como Jesus falou. Sabe por quê? Jesus, ele naquele momento que ele ia passar por aquela dor e por aquele sofrimento, ele não agiu pela emoção. Jesus agiu pela razão. Por quê? Porque a razão pensa no futuro, o que faço agora me trará consequência depois. Então Jesus agiu sabendo que todo aquele sofrimento dele ia trazer o quê? Ia trazer uma consequência boa, não é o que fala a palavra de Deus? Ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Mas e a emoção? A emoção pensa no aqui e agora. Peraí, eu vou sofrer, agora eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado. Não, eu não quero passar por isso. Então muitas vezes nós agimos assim, pela emoção. Então, para finalizar, o que eu quero te dizer, que Jesus, ele entendeu que o sofrimento fazia parte de um plano muito maior, não era apenas sobre Cristo, mas sobre toda uma humanidade caída. Nunca será sobre nós, mas sempre sobre todos os que conhecemos, para deixar um legado de quem um dia andou com Deus. Então saiba que o teu sofrimento é para que você deixe um legado de como você vai se comportar diante da dor, das aflições e da renúncia, para que você deixe um legado para aqueles que te conhecem, para aqueles que você ama, para aqueles que estão ao seu redor. Então que nessa jornada de hoje você se preocupe em deixar um legado de uma pessoa que andou com Deus. Amém? Então essa é a nossa mensagem de hoje, que ela possa te abençoar, te edificar nesse dia, e que você possa meditar entendendo que até no sofrimento Deus tem um propósito para as nossas vidas, e esse propósito é muito maior do que pensamos. Combinado? Deus abençoe você, e eu te espero amanhã, na nossa próxima jornada de lições.